Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a vossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje a Igreja celebra uma solenidade do Senhor que é móvel, porque cai na sexta-feira depois do segundo domingo após Pentecostes. É a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que está ligado às revelações que ele fez a Santa Margarida Maria Alacoque, mostrando um coração em chamas e cravado de espinhos, dizendo: eis o coração que tanto amou o mundo, e só recebe dos homens ingratidão, indiferença, desprezo, sacrilégios. E como reparação às ofensas cometidas ao Sagrado Coração, Jesus pediu a comunhão nas 9 primeiras sextas-feiras com a promessa, com muitas promessas, mas entre elas uma que se destaca, que é a promessa da salvação eterna, conhecida como a grande promessa. Ligada a esta devoção está também a hora santa, porque o coração de Jesus pulsa no sacrário, uma vez que nós não estamos adorando um cadáver, mas um corpo vivo, corpo, sangue, alma e divindade. A devoção ao coração de Jesus é a devoção de alguém que está vivo, e esta vida é simbolizada pela luz vermelha, pela chama vermelha que arde ao lado do sacrário. E como os padres são aqueles que devem realizar em si o mistério do amor de Jesus sobre o altar, hoje é o dia de rezarmos por eles, o dia de rezarmos pela santificação do clero, pela santificação dos sacerdotes, da qual depende a santificação de todo mundo. Se o mundo vai mal, eu diria que é por 2 motivos: porque a família vai mal e porque os sacerdotes vão mal. Todo mal vem do clero. Omne malum ex clero. É difícil imaginar algum mal neste mundo que não tenha raiz em nós, padres. O que nos consola é que também o contrário é verdadeiro, dizia Dom Manuel Pestana, que todo bem vem do clero. As coisas boas deste mundo, como o perdão dos pecados, a Eucaristia, a unção para os enfermos e a indulgência plenária na hora da morte, tudo isso vem do clero. Parece que Deus colocou os padres como um sinal de contradição. Se eles forem bons, tudo vai bem. Se eles forem maus, tudo vai mal. E como os padres vêm das famílias, como eles não descem de paraquedas do céu, se quisermos padres bons, temos que ter famílias santas, numerosas e desejosas de que delas brotem numerosas e santas vocações sacerdotais. Vamos prestar atenção às leituras que a liturgia hoje nos propõe. Estamos no ano A, o ano de São Mateus, e a solenidade tem leituras diferentes para cada ciclo do ano, A, B ou C. Neste ano A primeira leitura fala do Deuteronômio, sobre o tema da eleição. O Senhor é o dono de tudo, mas Israel é o povo particular que Deus escolheu dentre todos os povos da terra. E agora vem a pergunta: por quê? Porque Israel era o mais numeroso? Não, é o menor de todos. Por que então Deus escolheu Israel, fazendo-o sair da casa da escravidão do Egito, fazendo com ele uma aliança e prometendo-lhe dar uma terra onde correm leite e mel? E a resposta é: porque o Senhor vos amou e quis cumprir a promessa que fez a vossos pais. A fidelidade e o amor de Deus são a resposta. Israel não deve se gloriar de ter tido méritos anteriores para receber tantos favores. Não. Ele só tem que glorificar a Deus e se considerar devedor a Deus de tantos benefícios. O Senhor vos amou. Uma coisa que impressiona logo no início da Bíblia, no capítulo 6 do Gênesis, é a seguinte passagem: pouco antes do dilúvio, o Senhor viu
que o homem era mau e que perversos eram os seus pensamentos desde a sua infância, e afligiu-se em seu coração e se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra. Talvez esta seja a primeira vez na Bíblia em que se fala do coração de Deus, porque Deus, sendo Espírito, não tem coração. Mas de maneira figurada, como antropomorfismo, fala-se do coração de Deus como do amor que Ele tem por nós. O arrependimento de Deus não existe, porque Deus não se arrepende daquilo que faz. O arrependimento é próprio daquele que tem ignorância e daquele que muda em sua vontade. Deus conhece tudo e a sua vontade é imutável. O arrependimento, aqui entre aspas, significa a incompatibilidade entre o pecado do homem e a santidade de Deus. A santidade de Deus não pode suportar a corrupção em que a humanidade se encontrou, e por isso veio o dilúvio, para tentar renovar a humanidade. Se Deus se afligiu em seu coração por causa do homem, não seria tão bom que em nós, pelo menos, Deus encontrasse alegria? Hoje podemos dizer, sem figura de linguagem, que Deus tem um coração. Por quê? Porque a segunda pessoa divina, que é Deus, se fez homem. E como homem assumiu tudo que nós temos, inclusive um coração que pulsa e que bombeia sangue para todo o corpo. E se nós acreditamos que o corpo de Cristo, no sentido místico, é a igreja, nós também acreditamos que o coração dele tem tudo a ver com o amor com que ele nos ama, e com o sangue que ele derramou por nós, e com o Espírito Santo que nos foi dado. A segunda leitura fala desse amor. É um dos trechos mais maravilhosos da Bíblia. Está no capítulo 4 da primeira carta de São João. No trecho que nós lemos, escolhido de propósito, diz-se 2 vezes: Deus é amor. No versículo 8 e no versículo 16. Amemo-nos uns aos outros, é o mandamento. Por quê? Porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Nasceu de Deus pelo batismo, evidentemente. O batismo é o nascimento do alto, da água e do Espírito, que nos faz amar como Deus ama, pela participação na sua vida divina. Porque para Deus viver é conhecer e amar. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. Esta revelação, Deus é amor, é a única na Bíblia, nesta primeira carta de São João, mas ela aparece em 2 versículos, aqui no versículo 8 e depois no versículo 16. Foi assim que o amor de Deus se manifestou em nós. Como? Deus enviou seu Filho único ao mundo. Se é único, ele concentra nele todo o seu amor. Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Se é único, não há outro. E foi este único Filho que ele enviou por nossa causa e em nosso favor, para que tenhamos vida por meio dele. Prestem atenção, o amor toma a iniciativa, o amor não espera receber para dar, e não dá apenas porque recebe, o amor dá, ponto final. Nisto consiste o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou, e nos enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Assim como Israel não podia dizer, nós fomos um povo bom e por isso o Senhor nos escolheu, nós não podemos dizer, amamos a Deus primeiro e por isso Ele nos amou. Não, nós somos somente devedores. Ele nos amou por misericórdia e por gratuidade, só. Caríssimos, se Deus nos amou assim, e nós não somos maiores do que Ele, também nós devemos amar-nos uns aos outros, sem esperarmos ser amados e sem impormos condição para amarmos. Porque o amor condicional é falso. Aquele que ama porque é amado e ama enquanto está sendo amado, é um negociante. Ele dá para receber e só dá enquanto recebe. Falta a gratuidade e o desinteresse, que são da essência do amor. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece conosco, e o seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito.
já aparecem aqui as três pessoas divinas: o Pai, que enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados, e o Espírito, que dá a vida. E nós vimos e damos testemunhos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Pela segunda vez agora, São João vai dizer: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Deus é amor porque ele não precisa de nada, ele basta a si mesmo, e todo o bem que ele faz, não faz nem pode fazer por interesse. Ele é como o sol que irradia a luz em todas as direções, sem ter, ainda que secretamente, algum interesse de retribuição. Nós temos o dever de louvar a ele, mas ele não precisa do nosso louvor. Nosso louvor nada acrescenta a ele. Se ele pede para ser louvado, amado, o beneficiário sou eu, não ele. Porque amando a ele, eu me santifico, eu me torno semelhante a ele, e isso me traz felicidade. É por nossa causa que ele nos manda amá-lo. Quando Jesus, Filho de Deus feito homem, falou dos mistérios do reino que os grandes não queriam entender, teve uma espécie de arrebatamento ou êxtase, exultou, alegrou-se e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Os pequeninos são os que têm um coração simples. Os sábios e entendidos são aqueles que estão inebriados pela própria ciência, pelos que acham que já sabem tudo e nada têm a aprender. Talvez Jesus se referisse de um modo particular aos doutores da lei. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Os pequenos são os preferidos. Deles é o reino dos céus, e eles têm um coração aberto para receber a revelação dos mistérios do reino. Tudo me foi entregue por meu Pai. Aliás, o Filho foi gerado pelo Pai. Nada há no Filho que não seja do Pai. E nada o Filho tem que não tenha sido dado pelo Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus aqui se manifesta como o revelador do Pai. A imagem visível do Deus invisível, aquele que faz a ponte entre o céu e a terra, o mediador entre Deus e os homens, porque ele é o único homem-Deus que existe. Depois ele faz um convite cheio de ternura: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Os fardos podem ser a lei mosaica, que se tornava pesada pela opressão com que os fariseus exigiam observâncias rigorosas, exageradas, acrescentando coisas que não estavam na lei, ou então esses fardos podem ser os nossos pecados, que são pesadíssimos, que nos escravizam, que não nos deixam andar, nos paralisam. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Como assim? Ele vai nos tirar todo o fardo? Não, ele vai substituir. Vai tirar um fardo e colocar outro. Qual é o fardo de Jesus? Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é algo que se carrega, portanto nós não vamos ficar sem carregar alguma coisa. Qual é esse jugo? O jugo que Jesus nos propõe é a cruz, que ele chama de meu jugo, porque ele carregou primeiro. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso, sem violência, humilde, sem soberba. E vós encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A cruz que Jesus nos propõe carregar é suave e leve por dois motivos. Primeiro, porque ele carregou antes de nós.
dando-nos o exemplo. Segundo, porque nós nunca carregamos sozinhos, porque Ele nos oferece uma ajuda sobrenatural quando nós nos propomos a renunciar a nós mesmos e a segui-lo carregando a nossa cruz. O amor de Jesus por nós se manifesta na sua imolação cruenta no Calvário, que é perpetuada em cada missa que nós celebramos de maneira incruenta. Se nós nos perguntássemos qual é o centro do cristianismo, nós diríamos, é Cristo, evidentemente. Onde? Crucificado. E o que há no centro da cruz? No centro da cruz há um coração. E no centro deste coração há um buraco, há uma chaga, porque o coração de Jesus, que pulsou de amor por nós, esvaziou-se de si mesmo para que nós nos enchêssemos dele. Do seu coração sai o sangue e a água, que representam a Eucaristia e o batismo. O batismo que nos lava e a Eucaristia que nos alimenta. E os dois formam a Igreja. A Igreja é a comunidade dos que foram renascidos pelo batismo e que se reúnem em torno do altar para oferecer o sacrifício do Senhor e comungar do seu corpo e do seu sangue. Isto é a Igreja, a definição de Igreja. De que Jesus morreu? Morreu de tétano? Morreu de asfixia? Qual foi a causa da morte de Jesus? Segundo Santa Matilde de Rackborn, aquela mesma que nos deixou a revelação de Nossa Senhora das Três Ave-Marias, Jesus morreu de amor. Disse Jesus a ela que o seu coração não era como o dos outros homens, mas ele pulsava num ritmo maior, numa velocidade mais acelerada. E disse ele a ela que foi por este motivo que ele morreu mais rapidamente do que os outros que estavam com ele crucificados. Morreu de amor. Já morto, o seu coração foi perfurado, e o que tinha dentro do coração escorreu para nosso benefício. Mas ele morreu de amor, o que é maravilhoso. A morte de Jesus não foi algo imposto pelos homens contra a vontade dele, mas foi uma consequência do amor dele por nós. Da mesma forma, segundo Santa Faustina Kowalska, segundo o que Jesus revelou a ela, o que fez Jesus dizer no Jardim das Oliveiras, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, não teria sido um medo de sofrer nem de morrer, porque ele estava com um desejo ardente de beber daquele cálice e de receber o batismo do seu próprio sangue. O que fez ele dizer esta palavra foi pensar na tibieza, nas almas tíbias, naquelas que depois de tanto sacrifício não dariam a menor importância a ele e continuariam vivendo como se ele não houvesse se sacrificado. Na novena da Divina Misericórdia, as almas tíbias ocupam o 9º dia, frias como cadáveres, que causam tanta repugnância ao Senhor. Foi por causa delas, disse nosso Senhor, que ele fez essa exclamação: se possível, afaste de mim este cálice. Não foi por falta de amor, nem por temor da morte, mas por perceber, num ímpeto humano, como seria desprezado o seu sofrimento, como seria inútil ele se imolar por tantas e tantas almas. Mas ele conformou a sua vontade humana com a vontade divina do Pai, e isto teve merecimentos. E ele teve um consolador, que foi um anjo que apareceu lá. Quem nos dera ser consoladores de Jesus? Quem nos dera enxugar o suor dele, dizer: Senhor Jesus, há alguns dormindo no jardim, mas eu estou acordado contigo. Eu quero estar até o último momento. Como seria bom se Jesus encontrasse em nós consoladores. Podemos consolar Jesus de duas maneiras: no sacrário e no próximo. Consolamos a ele no sacrário visitando-o frequentemente, fazendo companhia a ele. Consolamos a Jesus no próximo, socorrendo a todos os que estão aflitos. E são tantos, precisamos de nós. Entre eles, temos um número muito grande de gestantes que, não contentes com a sua própria gravidez, estão em desespero, pensando em matar o próprio filho. Como é maravilhoso o trabalho de querer dissuadi-las dessa ideia louca e de amar a criança que Deus lhe deu, mesmo que gerada em circunstâncias as mais estranhas e até pecaminosas.
Peçamos a Maria Santíssima, cujo coração é imaculado, que nos dê um coração semelhante ao do Filho dela. Que o Senhor Jesus, quando nós comungarmos, encontre uma morada suave em nosso coração. Se há algo que podemos invejar santamente, é o que Jesus disse a Santa Gertrudes, que o coração dela, o coração de Gertrudes, era um lugar especial em que ele gostava de repousar. Quem dera Jesus pudesse dizer isso de todos nós. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que seja louvado a vossa mãe, Maria Santíssima.